Silêncio não significa calar a sua boca em silêncio. O que está sendo referido como silêncio ou nishabd? Uma pessoa não pode fazer isso, ela pode se tornar isso. Veja se você consegue articular a mesma coisa que você está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você vai se tornar extremamente consciente de tudo. O vento produz o seu próprio som, assim como a água. Assim como a terra e, na verdade, como o céu também. Todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo existe um som. Na vida humana isso é muito verdadeiro. Sons de vida. E existem sons de morte. E existem até mesmo sons de silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar e diferentes possibilidades de emaranhamento. No meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. Nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. Você pode cantar em silêncio, pode dançar em silêncio, você pode até falar em silêncio, pode até gritar em silêncio. Não tente. Isso não significa que quando todos estão em silêncio você grita. Isso não é gritar em silêncio. Porque o som é da superfície, o silêncio é do âmago. É apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo som. Lá no fundo não há som. Assim é com a vida. Na superfície é uma malha muito complexa de sons. Uma confusão de sons acontecendo. Mas no âmago não existe som. Não existe palavra para a ausência de som na língua inglesa. Nós a chamamos de nishabd.
Isso significa ausência de som, uma ausência total de som. Ausência de som significa ausência de reverberação. Ausência de reverberação significa ausência de vida. Ausência de vida significa ausência de criação. Ausência de criação significa ausência do Criador também. Portanto, um espaço que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. Isso é o que é referido como silêncio ou Nishabd. Uma pessoa não pode fazer isso, ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. Uma é Maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca e permanece em Maun. Isso não é Nishabd. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente você não é isso. Você é vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é vida. Da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa. Uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos, ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar. Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões? E seus vizinhos talvez te matem? É possível? Portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta. Se você observar um tigre que está em uma caçada, absolutamente quieto, eletrizado, mas quieto. Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta. Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano, para sobreviver, tem de ser ativo. Somente quando sua visão recair sobre algo que esteja além da sobrevivência, então ele pensará em quietude. Então ele vai compreender, à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto.
Para treinar este corpo, para treinar esta mente, a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar. Pouco a pouco será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar, por seja qual for o período de tempo elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está adoentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença. Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. Porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, por que eu deveria me tornar quieto? Vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. A não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. Se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de Maun. Em uma hora, se você estiver falando 1573 palavras agora mesmo, quantas, Ma? Quantas palavras você dispara em um minuto? 1573, você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. Está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando 1573, é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia, reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, eu estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos.
As piores situações acontecem não entre inimigos, mas entre aqueles que dizem se amar. Amor significa que você está disposto a nutrir outra vida sem formar opiniões. Deveria ser uma relação de nutrição, não de opiniões. Estes não são seus entes queridos, estes são seus membros extras. Você não é capaz de ficar em pé sobre duas pernas, então você precisa de 4 ou 8 ou 12, eu não sei quantas. Esses são membros extras. E quando os membros não estão bem coordenados, eles se enrolam, você sabe? Existem 4 ou 5 cérebros, 4 ou 5 centros de poder em casa. E para que isso seja bem coordenado, certas coisas precisam ser feitas. Uma maneira de fazer isso é com um enorme nível de conexão, não emocional. Conexão emocional só traz dependência. Emoção é algo para ser apreciado, ela é o suco da vida. Você não faz as suas emoções funcionarem. Você não deveria fazer elas funcionarem. Você pode fazer o seu pensamento funcionar, você pode fazer o seu corpo funcionar. Não tente fazer as suas emoções funcionarem. Sempre que você tenta fazer com que as suas emoções funcionem para você, as suas situações se tornam desagradáveis, não é? Sim ou não? Inicialmente, eu te amo funciona. Depois de algum tempo, você fica tentando fazer com que as emoções funcionem para você. Quanto mais você se esforça para que funcionem, pior fica a sua vida. Porque emoção não é para funcionar. Emoção é só para adoçar a sua vida. O seu pensamento e o seu corpo devem funcionar. As emoções simplesmente estão lá. É como uma flor que você usa no seu cabelo. Ninguém usa mais. Ok. Você não faz com que essas flores funcionem, o microfone funciona, outras coisas funcionam. As flores não precisam funcionar, elas estão apenas ali, só isso. As emoções são assim, estão apenas ali, agradáveis e maravilhosas. Se você tentar fazer funcionar, se você tentar extrair alguma vida daquilo que está à sua volta com as suas emoções, ela está destinada a se tornar feia. Então, se você não tem um cérebro que funcione, se você não é capaz de pensar, então você tenta usar a sua emoção para fazer funcionar. E, às vezes, pode até funcionar, esse é o problema. Inicialmente funciona, e então você insiste ainda mais. Em seguida, sua vida se torna tão desagradável, terrivelmente desagradável. Em meio a pessoas que, supostamente, deveriam cuidar uma das outras, as piores situações acontecem não entre inimigos, mas entre aqueles que dizem se amar. Você concorda comigo ou não? Eu estou sendo muito cruel com você? Sim ou não? Então, as pessoas têm suas próprias opiniões. Se você ama alguém, você não tem que ter nenhuma opinião. Isso é o que significa amor. Amor significa que você está disposto a nutrir outra vida sem formar opiniões. Isso é o que significa amor. Nós somos entes queridos, nós temos fortes opiniões uns sobre os outros. Não, isso significa que você está tentando enrijecer a vida. Uma opinião é uma forma de prender uma pessoa em uma camisa de força. Amor significa nutrir uma pessoa para uma nova possibilidade. Essas duas coisas não podem andar juntas. Não podem andar juntas de forma alguma. Você faz alguns julgamentos naquele momento para cuidar melhor. Se você está educando crianças em casa, você tem que fazer alguns julgamentos sobre onde a criança está naquele momento, para elevá-las a uma próxima possibilidade, não para formar uma opinião sobre elas. No momento em que você forma uma opinião, você não tem interesse em nutrir essa vida para uma nova possibilidade, você apenas quer enrijecê-la numa casca de acordo com a sua opinião. E você ficará desapontado se ela não corresponder às suas opiniões. Não, não é assim que funciona. Se você quer viver perto das pessoas, deveria ser uma relação de nutrição, não de opiniões. Não funcionará dessa maneira. A mecânica fundamental está errada. Então, como é que isso vai funcionar? Por acidente, por causa da novidade da situação, porque é lua de mel. Pode ser que funcione por algum tempo, mas depois disso não funcionará. Portanto, se for verdadeiramente uma relação de amor, não deveria existir opiniões, deveria existir apenas nutrição.
Um aumento natural de energia acontecerá. Ele ativa a região lombar da coluna de uma forma tremenda, fortalece os músculos ao longo da coluna, a precisão do seu intelecto, você verá que consegue notar uma diferença acontecendo. Simplesmente porque você está fazendo algumas coisas simples. Basicamente, qualquer coisa, seja o que for que você deseje fazer na sua vida, o tanto de clareza que você tem é tudo o que há, não é? Sobre qualquer coisa, sim ou não? Se você não tiver clareza, você tentará compensar isso com confiança. A confiança é um substituto muito fraco para a clareza. É como se existe uma rodovia movimentada, os veículos estão se movendo em um ritmo acelerado. A sua visão não está clara. Você gera confiança. Você pode consultar o seu horóscopo. Você sabe que você tem um horóscopo? Você pode consultar o seu horóscopo e dizer: o meu horóscopo diz que viverei por 90 anos. Nada vai acontecer comigo. E simplesmente atravessar. Talvez você consiga. Ou usar um dos seus slogans que lhe trarão confiança. Você pode falar Jai Shri Ram, ou pode dizer Allah Akbar, Ave Maria, o que você quiser. O que funcionar para você? Grite o slogan em voz alta e atravesse correndo. Isso pode até funcionar. Simplesmente por puro acaso, ou por compaixão de algum motorista. Mas se você tentar isso todos os dias, nós sabemos onde pegar você. Por um dia você pode conseguir fazer isso com a confiança. Portanto, a confiança não é um substituto para a clareza. Se você quiser fazer qualquer coisa com sucesso, você deve ter clareza, não é? Se a clareza precisa vir, o mais importante é que sua coluna esteja em uma determinada condição, porque a sua percepção é, em grande parte, controlada ali. Veja, a coluna vertebral não é apenas uma substância física, ela é uma rede de comunicação. Uma rede de comunicação importante. Se você a perder, ou se ela se tornar insensível, você não sabe o que você está perdendo. Você está simplesmente perdendo algo fenomenal. Portanto, ela não é apenas uma substância física. Ela é a base da comunicação que está acontecendo no sistema, não é? A medula espinhal quero dizer, a coluna não é apenas uma peça única, ela é uma montagem complexa. Todo dia ela precisa ser alongada. Se ela se comprime uma na outra, então a capacidade de comunicação na coluna está enormemente perdida. Assim, esse Yoga Namaskar, ele ativa a região lombar da coluna de uma forma tremenda, fortalece os músculos ao longo da coluna, dando um reforço para que, à medida que envelhecemos, o colapso da coluna que causa o pinçar dos nervos não aconteça. E se o dano já estivesse instalado, a melhor maneira de regenerar sua coluna seria fazendo Yoga Namaskar. Ele traz todo tipo de benefícios para o corpo inteiro. O Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. Um aumento natural de energia acontecerá se você simplesmente mantiver os pés juntos e se sentar em um agachamento. Portanto, o agachamento é melhor se você conseguir colocar os pés juntos e se agachar, o que a maioria de vocês não consegue fazer. No momento, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Nós não queremos que muita energia aconteça. Então, a próxima melhor postura é manter seus pés alinhados com os ombros, exatamente na mesma largura dos ombros. Você pode fazer até 21 vezes. 21 é um bom número para se fazer. Se você não consegue fazer isso, comece com 7. Lentamente, a cada 2 dias, se você fizer um a mais em torno de 40 dias,
Você estará fazendo 21, que é um bom número para se fazer. Você verá que isso fará uma diferença fenomenal na maneira como você funciona. Se houver alguma maneira de avaliar a sua inteligência, a precisão do seu intelecto, você verá que você consegue notar uma diferença acontecendo simplesmente porque você está fazendo algumas coisas simples para relaxar e ativar a coluna. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.